Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha pela internet. Aposto que saúde foi o seu principal pedido na virada do ano, não? E é bastante compreensível, levando em conta aí tudo que passamos nos últimos anos com a pandemia e suas tantas incertezas. Hoje o outro olhar é justamente para a saúde, mais especificamente para a medicina e todos os seus desafios, do passado até do presente e do futuro, para a medicina e também para o médico, claro, esse personagem na vida de todos nós. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com o novo presidente do maior sindicato médico da América Latina, o Dr. Marcos Rovinski, que acaba de ser empossado como presidente do CIMERS, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que sim, é um dos maiores sindicatos médicos da América Latina, o maior. São mais de 15 mil associados, com 9 décadas de atuação e um trabalho de grande relevância para a sociedade. O Dr. Rovinski, para além do CIMERS, é uma personalidade conhecida no estado, médico, endocrinologista e legista. Ele também é músico, poeta, escritor e um excelente prosador. Em suma, médico, um artista, cuida das dores do corpo, mas também, pelo que se vê, das levezas da alma. Tem 70 anos, sendo 45 exercendo a vocação de medicina, cidadão emérito de Porto Alegre, foi vice-presidente do CIMERS nessa última gestão, liderada pelo Dr. Marcelo Matias. Então, e nos próximos 3 anos, ele irá presidir a entidade. Ele e seu grupo foram eleitos com cerca de 70% dos votos da classe médica gaúcha. Doutor Rovinski, em primeiro lugar, bom dia, que alegria tê-lo aqui. Alegria minha, bom dia. Me sinto muito honrado em estar sendo entrevistado por ti, essa pessoa conhecida, jornalista e comunicador que foi tanta coisa importante no Estado. Eu me sinto realmente muito honrado. Imagina, obrigado, doutor Rovinski. Eu queria começar pelo começo mesmo, né, doutor Rovinski, para a gente reconhecer um pouco a força da medicina e dos médicos do Rio Grande do Sul, né? A gente, às vezes, olha só para as raízes e não enxerga um pouco a floresta, né? Porque o Rio Grande do Sul está entre os estados brasileiros que possuem médicos de renomada excelência nacional e até internacional, às vezes a gente não se dá conta disso. Como que o senhor se vê aí, então, agora, diante da responsabilidade de liderar o CIMERS, que é o maior sindicato médico da América Latina? Bom, realmente é uma responsabilidade. Falaste bem, eu acho que é onde eu estou, eu vou realmente representar os interesses dos médicos do Rio Grande do Sul e, como tu disseste, médicos que têm uma diversidade enorme, né, de interesses, né? O sindicato médico ele tem um pouco mais do que a relação capital-trabalho como base de ação. Os sindicatos, em geral, atuam na disputa capital-trabalho. O sindicato é um pouco mais do que isso, ou bem mais do que isso. Na verdade, falaste bem, o sindicato tem 90 anos. Nesses 90 anos, esses 90 anos começaram lá em 1931, com um grupo de médicos que não tinham problemas de capital-trabalho. O problema deles era a atividade médica. A atividade médica, que era muitas vezes na época, em função de uma ideia positivista que corria na época, poderia ser exercida por qualquer pessoa sem formação médica formal. E, então, esses médicos se reuniram, médicos de todo o Estado, e fizeram um sindicato médico para que pudesse ser mudado isso. Depois disso, enfim, houve a obrigatoriedade de educação formal numa faculdade de medicina para exercer a medicina, quer dizer, houve sucesso nessa empreitada, e a medicina evoluiu, a atividade médica evoluiu, e hoje nós temos a necessidade de defender os médicos que estão hoje empregados, funcionários públicos, ou que são pessoas jurídicas, que são contratados, enfim, de várias maneiras, né, por WhatsApp, são contratados por pessoa jurídica ou por
por RPA, enfim, nós temos uma defesa do médico na sua amplitude. Mas, mais do que isso, no Rio Grande do Sul, nós damos a segurança da assessoria jurídica, nós damos a contabilidade, a questão dos médicos. Os médicos podem confiar no sindicato médico para a organização do seu consultório, dos seus empregados, dos seus funcionários. Então, hoje, o sindicato médico ele tem uma atividade que extrapola o capital trabalho. E realmente, é uma responsabilidade muito grande tocar o sindicato médico da América Latina, mas eu acho que eu aprendi muito com a gestão anterior, com o Dr. Marcelo, né? E o sindicato tem vindo crescendo, e o que me dá segurança. Por quê? Porque nós, a partir de 2019, quando nós entramos aqui, nós começamos a fazer uma gestão solidária, uma gestão colegiada, com participação de inúmeros médicos. Então, quando eu fui eleito, eu não fui eleito sozinho, né? Eu fui eleito com mais 78 nomes, 78 pessoas, que foram escolhidas dentro da mais alta capacidade para exercer a representação sindical. Então, eu fico mais tranquilo, porque eu não estou sozinho e estou muito bem assessorado. Eu ia lhe perguntar isso, doutor Rovinski, o senhor que veio como vice-presidente da gestão do doutor Matias, né? Foi reeleito, o mesmo posicionamento, com 70% de votos. Como é que foi promover as mudanças no CIMERS? Quais os principais legados aí desse primeiro mandato e o que o senhor está projetando para o segundo, em linhas gerais? Bom, eu acho que assim, a primeira coisa que foi o pilar, né, da nossa gestão, né, a primeira coisa que nós fizemos foi contratar um compliance que nos deu a segurança das boas práticas de gestão. Desde o primeiro dia de 2019, né, nós temos um compliance, uma empresa, um grupo de pessoas que nos orienta quanto à prática de gestão. Nós implementamos uma série de modificações. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul ele era muito voltado ao metropolitano, onde nós temos 9.000 médicos. Mas nós temos 6.000 médicos no interior do estado. Então, o que nós fizemos? Ao longo do tempo, fomos implementando uma regionalização muito forte. Então, hoje nós temos 4 delegacias do interior, com diretores médicos do interior, nos aproximando dos médicos do interior, porque nós queremos que os médicos tenham próximo de si o serviço do sindicato, né? Tá, então, a primeira coisa foi essa regionalização. Segundo, nós começamos a criar, a partir da criatividade do Dr. Marcelo, vários núcleos de interesses dos médicos. Então, o núcleo da obstetrícia, por exemplo, houve um problema em Pelotas, onde estava para ser aprovada uma lei que demonizava o médico. O nosso núcleo de obstetrícia foi a Pelotas, se organizou, reuniu-se com a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia e criou um núcleo de obstetrícia, criou uma lei, modificou aquela lei de maneira a ficar mais adequada para a prática médica. Então, vários núcleos foram criados. O núcleo da precarização da medicina, né, que nós vivenciamos isso no dia a dia, né, que a gente é voltado para locais onde se exerce mal a medicina, por falta de condições, para reforçar a posição do médico e melhorar as condições. O núcleo de exercício legal, cada vez mais tem gente que tenta entrar na área médica, né, não tendo condição técnica para isso. Então, esses núcleos nós criamos. Então, regionalização, os núcleos, e nós temos um núcleo acadêmico que é muito atuante e o núcleo médico jovem. E nós queremos reforçar muito esses núcleos. Por quê? Nós temos uma natalidade médica no Rio Grande do Sul de 2.000 médicos por ano. Esses médicos têm que conhecer o sindicato, entender a importância do sindicato na sua vida profissional e dessa forma nós vamos aumentar a nossa base de associados, aumentando mais ainda a força do sindicato. Então, esses são os pilares da nossa atuação, sempre embasados no quê? Transparência. Houver problema com algum médico, alguém que está agindo de maneira incorreta, a gente, como fizemos na outra gestão, nós afastamos, porque nosso objetivo é dar ao médico a transparência necessária para que ele tenha confiança no sindicato.
Agora, doutor, o nosso não é um programa de perfil, né? Mas o senhor está virando presidente de uma instituição importante, acho que é interessante também lhe conhecer um pouquinho mais. E eu fiquei sabendo que a sua família tem quase 20 médicos, é verdade isso? Eu queria saber como é que foi essa sua escolha da profissão, se o senhor é que escolheu a medicina, ela que lhe escolheu, como é que foi isso? Pois é, eu não sei como é que a coisa aconteceu. Na verdade, assim, meus avós eram imigrantes, né? Os 4 avós eram imigrantes, vieram da Rússia, ou do que era o Império Russo na época. Meus avós maternos tiveram 6 filhos, né? E meus avós paternos tiveram 4 filhos. Dos avós maternos, que são os avós paternos, a família é mais no Paraná e Minas Gerais. Né? Os avós paternos, assim, eu tive um tio que era médico, tá? Mas dos outros, nós temos assim, eu tenho 3 primos que são irmãos, 3 são médicos. Numa família que tem 7 filhos, 4 são médicos. Eu sou médico. Na outra família que tem 4, um é médico. Aí as irmãs casaram com médicos. Terminou com 14 ou 15 médicos diretamente relacionados. Mas eu tive só a experiência do meu tio, irmão da minha mãe, que era médico. Não sei se foi isso ou não, mas de repente eu nunca imaginei na minha vida. Parece que eu nasci para ser médico. Ou a medicina me escolheu, como tu disseste. Isso também tem muito de característica judaica, né? Eu acho que assim, os judeus parece que tinham predestinação, né? Ou vai ser médico, ou vai ser advogado, mas tinha que ter uma profissão superior que desse relevância, que agregasse valor para que ele fosse importante, para que pudesse, num momento de perseguição, ele ser protegido pelo seu trabalho. Então, não sei se é como uma coisa atávica ou não, aconteceu, né? E eu não imagino outra vida que não fosse essa. E agora, esse outro pendor, seu pendor artístico, poeta, músico, de onde é que veio? Brotou naturalmente? Conta um pouquinho da sua obra e o que o senhor já tem publicado, musicado. Acho que é importante, assim, ó, eu fui aluno do Júlio de Castilhos. Eu acho que o Júlio de Castilhos foi uma escola de vida. Eu me encontro, às vezes, com meus colegas do colégio estadual, é sempre uma festa, parece que a gente não se separou, porque era uma comunidade, né? E onde se vivia muito. Se vivia uma efervescência política nos anos 64, 65, 66, né? Uma efervescência artística, né? Nós tínhamos vários artistas lá, e eu acabei ingressando nesse meio. Com 13, 14 anos eu comecei a tocar violão e tal, e eu sempre brinco que mas não é tão brincadeira, porque é muito de verdade, como eu era muito feio, a maneira de chegar perto das gurias era pegar um violão, tocar, cantar mais ou menos, fazer poesia e tal. Então, eu acabei músicas, né? Tinham excelentes poetas no colégio que agregaram, fizeram letras para as minhas músicas. Então, eu acabei fazendo essa carreira aí, que nunca foi uma coisa que, assim, profissional, mas me deu muita satisfação. Então, eu, em 2006, eu fiz uma coletânea das minhas músicas e gravei um CDzinho que eu frequentemente dou para os amigos e tal, e está no Spotify, está no Apple Music, está no Trator, e está em vários streaming aí, né, de música. E até, surpreendentemente, às vezes eu vejo o relatório, tem gente ouvindo ele. Bom, quanto a escrever poesia, todo guri feio, apaixonado e não correspondido, escreve, né? Então, eu escrevia, né? Em 1996, aconteceu o seguinte, eu escuto muitas histórias. Eu comecei a escutar muitas histórias engraçadas de colegas médicos, né? Muitos que eu não conhecia, mas que eram folclóricos e tal. Então, eu acabei fazendo uma coletânea de histórias engraçadas e comecei a rebuscar, e escrevi o primeiro livro, Clínica do Bom Humor. Esse livro eu publiquei pela AGE
foi vendido 5.000 volumes, né? Estou agora, este ano de 2021, eu resolvi reeditá-lo ampliado, porque eu não consegui mais histórias para fazer outro livro semelhante, né? Porque são histórias reais, ou ditas como reais, né? Umas histórias reais, e eu não é um anedotário simples, ou um livro de piada. E eu tive muita honra assim, de ser citado em 2 livros como referência. Eu escrevi, por exemplo, a história de um médico de Pelotas chamado Francisco Ribeiro da Silva, cujo apelido era Chico Louco. Então, eu comecei a coletar histórias dele, tive 12 páginas sobre ele, né? E acabei sendo referenciado como um biógrafo do Chico Louco. Longe da minha pretensão, né? Mas tem um livro que foi falado, que escreveram sobre o Chico Louco, e que citam ao meu livro. Assim como o Scliar, tá? Teve um professor muito importante na vida dele, que era o professor Carneiro, que foi quem fez o Pavilhão Pereira Filho, e agora o Bonneau escreveu um livro sobre o Scliar e me cita como um dos biógrafos do professor Carneiro. Então, vê, uma coisa despretensiosa e acabou tendo uma importância até bem maior que imaginava. E eu até noto, doutor Rovinski, que tem muitos médicos com pendor artístico, né? Pois é, eu conversei aqui com alguns médicos, aqui no programa, o sindicato tem um programa de rádio, eu fiz há algum tempo, chama-se programa Simers Cultural. Então, eu entrevistei alguns médicos, escritores, né? Rogério Xavier, o Flávio Canter, que escreveu um livro sobre Bom Dia para Você com um Sorriso, o Gilberto Schwartzman, vários escritores médicos, né? Nós temos agora um Camargo que é brilhantemente, não só escreve, ele é brilhante em tudo que faz, né? Eu acho que isso é uma necessidade, viu? Se a gente olhar, o médico entra na vida das pessoas e tem informações sobre muitas experiências que talvez outra profissão não dê. Né? Sem dúvida. Então, assim, nós acabamos entrando no âmago das pessoas, nas coisas mais íntimas, nas coisas muitas vezes mais escabrosas, e isso vai trazendo uma pletora de informações que acabam tendo necessidade de sair, né? E quando as pessoas se entregam para vocês, né, doutor Marcos? É isso, na frente do médico, tu tá desnudo, digamos assim, às vezes até fisicamente, né? Mas eu quero dizer, desnudo de alma, inclusive, né? Tu precisa ali tu precisa te revelar mais, às vezes, até do que num confessionário, né? Nós temos essa experiência que poucas atividades fornecem. Isso acaba tendo que ser escrito de alguma forma, ou sair de alguma forma, sobre forma artística. Acho até que tem que sair por uma necessidade de colocar para fora, né, e esvaziar um pouco a... Saúde emocional. Saúde emocional, exatamente. Por falar nisso, doutor Rovinski, né, voltando um pouquinho ao assunto da pandemia, né, gerou uma ressaca, uma estafa emocional, uma exaustão também na sociedade, às vezes até um pouco de espiral de paranoia, que é normal, né? Como é que bateu nos médicos agora, passado um tempo maior, que estão lá na linha de frente, assim, para além disso que a gente ouve, vê nas reportagens, como é que bateu nos médicos a pandemia e como é que está hoje isso, digamos, no coração e no jeito de lidar de cada um? Bom, assim, a propósito, o sindicato fez uma pesquisa entre os médicos para avaliar a saúde mental dos médicos, tá? E foi impactante. Essa pandemia impactou nos médicos de uma forma que acredito que ninguém ficou incólume, né? Acho que grande parte dos médicos adoeceram. Por quê? Enquanto algumas profissões, algumas categorias, algumas atividades puderam ser feitas remotamente, outras atividades não, como, sei lá, entregador de pizza, etc., não puderam, mas nenhuma entrou tão próximo da doença como a categoria médica, e principalmente os intensivistas, tá? O pessoal que trabalhava em UTI muitas vezes tem que decidir que tipo de conduta tomar frente a uma doença que era desconhecida, frente a condutas que não tinham previsão,
Então, isso impactou emocionalmente de forma muito grande nos colegas. Então, nós tivemos muitos colegas com burnout, né, com estafa física e mental, né, muitos tiveram que procurar psicoterapia, o que é uma coisa saudável, né, para ajudar a continuar no seu trabalho. E hoje, né, a gente tem a impressão de que está reduzindo, aliás, reduziu bastante o número de casos, né, e nesta semana, no entanto, começou a aumentar um pouco o número em função dessa nova cepa, que parece dar casos mais leves, mas é mais infectantes, né? Mais infectante. Então, assim, como é que nós estamos? A gente está um pouco mais aliviado, mas com o pé atrás sobre o que pode acontecer daqui a pouco, né? Realmente a categoria adoeceu, sofreu muito, né? Muitos médicos adoeceram, muitos morreram de Covid, né? Pelo exercício da profissão. Eu acho que, assim, fomos lembrados bastante no mundo inteiro, né? A gente via no mundo inteiro os aplausos aos médicos, aos profissionais de saúde, o pessoal fazendo em casa, né? Estando em casa, nas sacadas, aplaudindo. Os aplausos coletivos e tal. Isso a gente agradece muito, né? No entanto, passada a pandemia, nós estamos vendo também, aí já vou dar um toque sindical, conversa, nós estamos vendo assim, que a valorização do profissional médico ficou mais ou menos nos aplausos, né? Na valorização pelo trabalho que fizeram, mas nós temos assim, uma luta pela frente para valorizar do ponto de vista de remuneração. Por exemplo, em Porto Alegre, que é a nossa capital, mas não só em Porto Alegre, mas Porto Alegre é exemplar. A categoria médica é a penúltima categoria em salários das categorias de nível superior. Nós não somos a mais baixa remuneração, porque tem uma categoria que ganha menos que nós, que é o magistério. O resto, tudo ganha mais do que nós. Tá? Então, nós temos que começar agora, estamos implementando uma campanha no sentido de olhar o médico, como um profissional que tem que receber de acordo com a importância da sua profissão, da sua atividade. Tá? Então, enfim, falando sobre pandemia, isso mostrou essas coisas todas aí que eu falei aí. E agora estamos partindo, se Deus quiser, logo, logo termina, nós, o sindicato, vamos partir para um projeto de valorização da atividade médica. Nós já começamos, né, nosso marketing aqui já começou, no dia 18 de outubro, uma campanha de valorização do médico, mas nós vamos ampliar e agudizar isso aí. Doutor, ficou também aí ainda tem uma preocupação com quantidade de consultas, exames, procedimentos que foram adiados por causa da pandemia, represados por causa do medo de sair de casa, também nos hospitais. Isso já está resolvido ou ainda é um problema grande? Não, nós vimos assim lá, assim, nós tivemos em março, nós tivemos uma mortalidade, a partir de março, abril, maio, começou a reduzir, lá por setembro, outubro, os hospitais começaram a reduzir bastante o número de pacientes internados com Covid e aumentou absurdamente o número de pacientes represados, realmente, que tinham doenças mais agravadas porque não procuravam um médico, a assistência. Eu acredito que isso ainda vai durar um tempo, ainda vai demorar um tempo, porque ainda tem gente que está com medo, não sai de casa, né, e acaba deixando de fazer seus exames preventivos e mesmo sabendo que tem alguma coisa, não vão procurar com medo do Covid e acabam agravando essa situação. Então, eu acredito que ainda vai demorar um pouco para a gente ter esta regularização aí da vida das pessoas do ponto de vista de saúde. E, doutor, bom, nós estamos quase chegando no final, tu vê, o tempo passa, né? Também estou ouvindo um artista, médico, presidente de Simers, né? Assunto aqui não fala. Eu queria lhe deixar por uma mensagem final aí para os seus colegas médicos, agora liderados pelo senhor como presidente do sindicato, para a sociedade gaúcha aí, nesse 2022 que está começando, ouvir uma mensagem final do senhor aí. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, agradecer a possibilidade de estender minhas palavras para a sociedade em geral e especificamente para os médicos.
posso assegurar que eu e nós, né, nós aqui da presidência do sindicato, nós diretores, nós vamos fazer todo o empenho para bem representar os colegas, para defender os colegas em todos os momentos. Defendendo os colegas, nós costumamos dizer que é defendendo o colega, defendendo o médico, nós estamos defendendo a saúde da população, e é uma verdade. Se a gente briga por melhores condições de trabalho aos médicos, é porque essas melhores são dele trabalhar melhor para os seus pacientes. Então, nós estamos aqui, estamos de portas abertas, queremos bem representar, nós temos o desafio de aumentar a nossa base de associados, tá? Nós queremos ampliar ainda mais, nós já somos o maior sindicato médico da América Latina, mas nós queremos ainda aumentar a nossa força a partir da oferta dos nossos serviços aos colegas, mostrando a importância do sindicato, o valor que o sindicato tem numa hora de necessidade, uma hora difícil, e no dia a dia do profissional. Nós estamos aqui para facilitar a vida do médico, né? E a gente está sempre às ordens, esperamos daqui 3 anos terminar de cabeça erguida, né, com a sensação do dever cumprido. Doutor Marcos Rovinski, um abraço ao doutor Matias também, o senhor transmita. A Angélica, que é uma excelente coordenadora da área de comunicação do marketing, a toda a equipe, sucesso aí na nova gestão. E feliz ano novo ainda para nós todos, então, né? Muito obrigado, feliz ano novo. Muito obrigado Muito bem. pela oportunidade. O programa Outro Olhar, ouvinte da Rádio Bandeirantes, é produzido pelos jornalistas Lucas Braz e João Vargas, sob a coordenação da Critério Resultado e Opinião Pública. Hoje tivemos a consultoria especial aí do Rafael Codon e da Soraya Hanna colaborando conosco também. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana e até lá.